Eu sou doutora Bruna, sou médica, me especializei em clínica médica, e aí depois eu fui fazer residência em endocrinologia, que eu sempre amei. Eu sempre amei mulher, hormônio, então isso sempre foi minha paixão. Tanto que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. E eu não só queria, como eu fiz, né? Eu comecei a fazer, Que fiz legal. 8 meses de ginecologia e obstetrícia e eu acabei desistindo por causa de vários contratempos aí que aconteceram durante essa residência. E aí eu sabia que eu amava hormônios e mulheres. Então, aí quando eu falei, cara, parto não é a minha praia, então nós vamos ficar só com os hormônios e as mulheres. Eu fui fazendo endocrinologia, eu continuei me apaixonando por esse mundo, pelo ciclo hormonal feminino, hormônio que sobe, hormônio que desce. Aí eu amo tudo isso. E aí, depois vieram alguns cursos. Também na faculdade ainda eu comecei a estudar medicina ortomolecular, porque eu gostava muito de reposição, vitaminas, minerais. Então, eu também me especializei nisso. E por causa de um professor que eu admiro muito, o doutor Hamilton Junqueira, ele me chamou para vários cursos de medicina esportiva, então de metabologia do esporte, uma metodologia que ele desenvolveu assim. Então também fiz vários cursos com ele desse para mexer com atletas, fazer os ciclos hormonais e tudo. Então aprendi muito com ele. Então hoje eu posso falar que eu sou médica especializada em endocrinologia, medicina ortomolecular, com cursos de medicina esportiva e amo o que eu faço hoje. A gente consegue fazer vários protocolos super individualizados para os pacientes, mas eu sei que o grande foco no meu consultório hoje é emagrecimento, né? Que é o grande X da questão aí. E eu tenho estudado muito, agora, inclusive, tenho estudado mais a mente magra. O fato da gente mudar essa mentalidade em relação ao alimento para poder obter êxito, não só no emagrecimento, mas no processo aí de para sempre. Então, Uhum. eu quero que seja um emagrecimento saudável e duradouro para sempre. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Óbvio que nós vamos mudar a alimentação, provavelmente. Vamos iniciar uma prática de uma atividade física. Então, esses são os que eu chamo dos 3 pilares aí do emagrecimento saudável e duradouro, que é a mente, a alimentação e atividade física. Então, eu bato muito nessa tecla o tempo inteiro, que são esses 3 pilares que vão te fazer não só emagrecer, como ser mais saudável, envelhecimento melhor, qualidade de vida. Então, a gente junta tudo isso e aí agora também está surgindo os segredos da mente magra. E eu acho que é nisso que a gente vai poder se complementar, né? A gente vai se Uhum. ajudar com isso, porque você também trabalha muito essa parte da mente. Então é isso que a gente quer mostrar agora para o pessoal, o que, que a gente tem para acrescentar nessa parte aí da mente magra. Quando a gente fala de mente gorda e mente magra, na verdade é um julgamento que as pessoas fazem às vezes, atribuindo um adjetivo de magro e gordo às vezes como sendo uma coisa boa e uma coisa ruim, que não tem a ver com isso, não é? Não, Magro às vezes pode ter uma mentalidade gorda, ruim. digamos assim, Sim, que não está para o benefício da saúde. E o contrário também, né? Então, assim, é muito da nossa sociedade também atribuir gordo e magro como uma coisa boa e uma coisa ruim. A gente só está usando um termo que é muito, que as pessoas usam corriqueiramente, né? Mas essa eu gosto mente. de dar um exemplo. Eu Claro. tenho hoje um corpo magro com uma Aham. mente gorda. Aham. Então, eu ainda tenho resquícios de uma obesidade infantil, de um excesso de ganho de peso na primeira gestação, que foi 30 quilos. Aham. Então, eu já tive compulsão alimentar por doce. Então, assim, eu sou super aberta a falar isso. Eu tenho um corpo magro hoje, com o menor percentual de gordura da minha vida, mas a minha mente é gordinha ainda. Então, volta e meia, a gente tem que pôr ela no eixo de volta. Então, não Uhum. é isso que você falou, não é ser bom ou ruim. É, em alguns momentos, saber que estou me comportando de um determinado jeito que não é o que eu quero.
E Uhum. a gente vai adequando isso. E você traz o seu ponto de vista é muito pensando na saúde, né? Como você disse, na Sim, longevidade, no envelhecimento. exatamente. Porque eu acredito que a gente tem várias compulsões alimentares hoje, por doce, por exemplo, vários sabotadores nossos, que às vezes a gente enfia o pé na jaca, mas que a médio e longo prazo isso vai nos trazer malefícios. Então é Exatamente. cuidar do hoje para que a gente possa ter uma condição de vida mais saudável no futuro. A ideia é Exatamente. essa, né? Eu brinco com os meus pacientes assim, antes de você ceder à tentação, porque aquela tentação é o quê? Prazer imediato, busca de Uhum. prazer imediato, que a maioria, eu vi nessa pandemia que aconteceu muito isso, as pessoas perderam todos os prazeres da vida, porque eu não posso sair, porque eu não posso encontrar com os meus amigos, porque eu parei de trabalhar, e sobrou o quê? A comida, A né? comida. Então é aquela busca de prazer imediato. Eu brinco com eles assim: para tudo, vamos tirar o comer por emoção e vamos botar o comer por razão. Então, é gostoso? É. Mas o que que isso vai fazer de diferença na minha vida? Isso aqui que eu estou escolhendo comer agora, vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? Isso aqui que eu estou escolhendo por dentro da minha boca, dentro do meu corpo, é bom ou é ruim para mim a longo prazo? E se eu fizer isso todo dia? Então eu gosto de pedir a eles para pararem tudo e pensarem com a mente, agora não é nem gordo nem magro, é com a mente consciente. Uhum. Isso faz toda a diferença, né? E isso que você falou, né? Que a gente come por emoção. Às vezes a gente se Super. reúne com amigos, com família, a gente se reúne no meio de uma mesa farta, ou como você disse, né? A gente come porque está sozinho. É como se a comida preenchesse alguns espaços de falta que eu quero, não dou conta daquilo, então vou com comida, compensando tudo com comida, Exatamente. né? É uma compensação que dá, sim, neurotransmissores de felicidade. Então, não é só porque eu acho que me dá prazer, não, é real, É dá real. mesmo. É químico, tá? É físico, é químico. Então, eu falo que o açúcar, por exemplo, ele vicia mais do que a cocaína. Nossa. Os estudos novos mostram isso claramente. Então, como eu posso querer continuar usando uma coisa ao qual eu sei que vai me viciar, vai me entorpecer, ou seja, vai fazer eu parar de pensar e querer aquilo mais do que tudo. Então Então, não é um docinho tão inocente, né? não é tão inocente, porque vira aquele ciclo vicioso. Eu comi, eu faço pico de glicose, eu libero o hormônio, a insulina, para poder metabolizar aquilo. Aí cai um, cai outro, e meu corpo pede o quê? Mas, Mais. Quero mais. Por quê? Por causa de. É químico, gente. Não é, ai, minha cabeça gorda. Não. Então tem um pouquinho de tudo. Por isso que são os três pilares. A gente precisa juntar tudo para poder alinhar. E ainda tem os hormônios, né? Que vão interferir com tudo isso. Então, o docinho, tão inocentezinho, causa dependência e ciclo e, vicioso. e a gente está falando então de uma mudança de hábito em diversas esferas da vida, né? E a mudança de hábitos, adquirir hábitos mais saudáveis, ela não é um processo tão simples assim, porque esbarra em várias outras questões. O que você poderia falar que é uma coisa fundamental nesse processo de mudança de hábito para um hábito mais saudável? A primeira coisa que eu falo é: vamos dar um passo de cada vez. Então, não adianta eu falar assim, eu sei que eu preciso tirar o açúcar. Pronto, tirei. Não, não é assim, não é fácil. Então, é um passo de cada vez. Então, você vai olhar para a pergunta que não quer calar, né? Mas tem que tirar o açúcar do café também? Então, eu falo: se esse é o mais difícil para você, deixa ele por último. Vai no Uhum, que é mais fácil. Ah, é mais uhum. fácil eu trocar um pão normal por um pão integral. Ok, um passo está dado. Por quê? Porque o integral ele tem mais fibras e diminui essa velocidade de absorção, então o pico não é tão alto, a queda não é tão rápida, não me dá tanta vontade logo depois.
Então, já ajudou. Então, passa para o integral. Troca o açúcar pelo adoçante. No suco é bem mais tranquilo do que no café. Então, vamos dando um passinho de cada vez, dia após dia. Então, que o dia de hoje seja melhor do que o dia de ontem. E cada grande passinho desse é uma vitória. É um dia menos de vício. Então, vai aos pouquinhos. Tem o xilitol, que é um adoçante hoje derivado de um álcool, que ele é bem mais parecido com o sabor do açúcar. Então, para o cafezinho, eu acho que é uma dica. Então, troca pelo xilitol, ou bota um pouquinho do açúcar, um pouquinho de xilitol, até ir diminuindo progressivamente. Então, é isso. Respeite você, respeite o seu corpo, mas faça por você. Então, é dia após dia. Cara, hoje tirei o açúcar do suco. Ótimo, parabéns, você deu um passo a mais.